Olá, meus amigos, tudo bem? A mensagem de hoje está em Hebreus, capítulo 7, versículo 25, que diz assim: Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se achegam ou se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Toda vez que você pensa em salvação, você tem que pensar em Jesus. E toda vez que você pensa em Jesus, obviamente tem que pensar no Pai e também no Espírito Santo. Jesus, quando morreu na cruz, morreu para nos salvar. A morte de Jesus na cruz foi uma morte que substituiu a nossa, porque o pecado nos condenou à morte eterna. E Jesus veio e morreu essa morte eterna em nosso lugar. Quando a gente diz assim, eu aceito a Jesus como meu salvador pessoal, significa dizer, eu aceito que o sacrifício de Cristo substitua a minha morte eterna. Portanto, Jesus é o meu salvador. O texto aqui fala que todo aquele que vai a Deus por meio de Cristo será salvo. Ou seja, nós não podemos pensar em salvação, em harmonia, em felicidade sem Jesus. E não podemos pensar em ir ao Pai sem Jesus. Sem Jesus não há vida. Sem Jesus não há perdão. Sem Jesus não há paz. Sem Jesus não há esperança. Sem Jesus não há harmonia. Sem Jesus é impossível ter e viver uma vida feliz. Jesus é o ponto central. Ele é o nosso Criador, Ele é o nosso Redentor, Ele é o nosso Salvador, Ele também é aquele que intercede por nós, Ele é aquele que faz a ponte entre o homem e Deus. Por isso o texto bíblico de hoje fala assim, por isso também pode salvar totalmente aquele que se achega a Deus por intermédio de Jesus. Eu quero convidar você a pensar mais em Jesus, a conversar mais com Ele, a ler mais sobre Ele, a buscá-lo com mais sinceridade de coração e ser alguém que possa olhar em Jesus e ver nele o seu único e suficiente Salvador. Que Deus te abençoe e que você nunca esqueça que a salvação é só através dele e não através de um apóstolo, de um discípulo ou até mesmo de outras pessoas importantes da história. Existiram muitas pessoas importantes e muitas pessoas que foram caridosas, mas a salvação somente é possível através de Cristo Jesus. Que Deus te abençoe e que Jesus seja para você o Salvador, o intercessor, o mediador e aquele que segura na sua mão e conduz os seus passos todos os dias. Amém.